O sol do sertão parecia castigar a terra com uma fúria sem fim. A caatinga se estendia até onde os olhos alcançavam, coberta por mandacarus, xique-xiques e árvores retorcidas que pareciam ter sido moldadas pela própria seca. Durante o dia, o calor queimava a pele. À noite, o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de alguma ave noturna ou pelo uivo do vento atravessando os espinheiros. Era nesse cenário duro e implacável que se desenrolava uma das histórias mais intrigantes e perigosas do cangaço. Uma história de paixão, de violência, de traição e de um segredo que poderia ter terminado em morte. No centro dessa narrativa estavam 3 personagens: Maria Jovina, Pancada e Balão. 3 nomes que se cruzaram em meio à poeira do sertão e que deram origem a um dos mais arriscados triângulos amorosos da história do bando de Lampião. Para compreender essa história, é preciso primeiro entender o mundo em que eles viviam. O cangaço não era apenas um grupo de homens armados vagando pelos sertões. Era uma sociedade paralela. Tinham suas próprias leis, suas próprias crenças, seus próprios castigos. E dentro daquele universo existiam regras que ninguém ousava desafiar. Uma dessas regras era a fidelidade. A mulher de um cangaceiro pertencia exclusivamente ao seu companheiro. Qualquer suspeita de traição podia resultar em espancamentos, mutilações ou mesmo na morte. Era uma sentença sem julgamento, sem defesa, sem apelação. E foi justamente essa regra que Maria Jovina resolveu desafiar. Quando entrou para o bando, Maria Jovina ainda era muito jovem. Alguns diziam que mal havia deixado a adolescência. Sua presença chamava atenção por onde passava. Era baixinha de estatura, mas possuía uma força incomum. Tinha a pele clara, o rosto arredondado e um volumoso cabelo encaracolado que contrastava com a paisagem áspera da caatinga. Entre os cangaceiros, ela ficou conhecida como Maria de Pancada. O apelido não era por acaso. Era esposa de um dos homens mais temidos do grupo, Pancada. Seu próprio nome já causava arrepios. Poucos se atreviam a enfrentá-lo. Era conhecido por ser cruel nos combates, mas também pela brutalidade com que tratava seus inimigos. E, segundo muitos relatos, também pela forma como tratava sua própria esposa. No começo, Maria acreditava que encontraria proteção ao lado dele. Afinal, viver no cangaço significava caminhar constantemente entre a vida e a morte. Ter um homem forte ao lado parecia uma garantia da sobrevivência. Mas o tempo mostrou outra realidade. Pancada era um homem dominado pela raiva. Seu temperamento era explosivo. Qualquer desobediência, por menor que fosse, podia gerar humilhações. E Maria passou a conhecer esse lado sombrio do seu companheiro. Certa vez, durante uma longa travessia pela caatinga, Pancada irritou-se com ela. Ninguém sabe exatamente o motivo. Alguns dizem, talvez por uma resposta atravessada. Ou talvez um simples gesto que ele considerou inadequado. Ou talvez por estar andando mais lenta do que os demais. Mas no cangaço, não era necessário muito para despertar a fúria de um homem. E a punição veio imediatamente. Enquanto os demais seguiam montados a cavalo, Maria foi obrigada a ir caminhando sob o sol escaldante, com os pés cortados pelos espinhos, sem direito a descanso. Mas Pancada foi além. Quando o cavalo acelerava, ele puxava a mulher pelos cabelos
para obrigá-la a acompanhar o ritmo da montaria. Era uma demonstração pública de poder, uma forma cruel de lembrar quem mandava, quem possuía, quem decidia. Naquele momento, algo pareceu morrer dentro de Maria Jovina. O medo continuava existindo, mas o respeito havia desaparecido. E quando o respeito morre, o perigo começa a nascer. E foi nessa época que outro homem começou a ocupar os seus pensamentos. Seu nome era Balão. Diferente de Pancada, ele não era conhecido pela violência. Era respeitado pela coragem e pela disciplina, mas possuía uma característica curiosa. Não gostava da presença feminina no cangaço. Acreditava que mulheres traziam distrações, confusão, problemas. Além disso, seguia uma crença bastante comum entre os cangaceiros. Segundo eles, relações sexuais enfraqueciam o homem. Muitos sertanejos acreditavam que o guerreiro possuía o chamado corpo fechado, uma proteção espiritual contra tiros e facadas. E o relacionamento com mulher, segundo essa crença, poderia abrir o corpo, tornando-o vulnerável às balas das volantes. Por isso o Balão evitava envolvimentos, mantinha distância e parecia determinado a continuar assim. Mal sabia ele que estava prestes a cruzar o caminho da mulher mais perigosa que poderia encontrar naquele momento. Uma mulher ferida, humilhada e disposta a desafiar qualquer regra. O destino armou a emboscada. E não foi uma emboscada de soldados, nem de polícia. Foi uma emboscada do coração. Certo dia, Pancada precisou recuperar alguns objetos que havia escondido na caatinga. Como estava ocupado com outras tarefas, pediu a Balão que acompanhasse Maria Jovina até o local. Parecia uma missão simples, sem riscos, sem mistérios. Os dois partiram sozinhos, atravessaram veredas secas, passaram por mandacarus gigantes. Seguiram por trilhas estreitas, onde apenas o vento parecia observá-los. Durante algum tempo, caminharam em silêncio. Mas Maria Jovina já havia tomado uma decisão. Ela não pretendia voltar naquela caminhada da mesma maneira que havia saído. Em determinado momento, longe dos olhos do bando, ela parou, virou-se para Balão e o encarou. O cangaceiro estranhou. Perguntou o que estava acontecendo, mas antes que pudesse entender, foi surpreendido. Maria o agarrou. A aproximação foi tão repentina que ele ficou sem reação. Tentou se afastar, tentou lembrar quem ele era, tentou lembrar quem era o marido dela. Mas Maria não recuou. Pelo contrário, desafiou, provocou e lançou uma frase que ele jamais esqueceria. Disse ela: "Dizem que você é muito macho nas brigas, mas queria ver se é homem mesmo." As palavras atingiram Balão como um disparo. Ele não tentou resistir. Advertiu que ela se arrependeria. Lembrou dos riscos, lembrou de Pancada, lembrou da morte, mas Maria parecia determinada. Ela continuou avançando, acusou-o de ter medo. Disse que sua fama era maior que sua coragem. E pouco a pouco as barreiras que Balão haviam construído durante anos começaram a ruir. O homem que enfrentava soldados armados começou a perder uma batalha muito mais perigosa. A batalha contra o desejo. Naquele trecho isolado da caatinga, cercado por espinhos e silêncio, aconteceu o impensável. Balão realizou aquilo que Maria Jovina tanto desejava. E naquele momento o segredo nasceu. E junto com ele nasceu também uma condenação invisível, porque a partir daquele instante os dois carregariam um peso terrível. Mas o mais surpreendente estava por vir, porque aquilo não seria apenas um encontro,
Seria início de uma relação clandestina que atravessaria anos dentro do próprio bando de Lampião. Anos de olhares escondidos, anos de encontros secretos, anos de medo. A cada dia que passava, tornava o perigo ainda maior. Pancada continuava sem desconfiar de nada. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Mas no cangaço, os segredos tinham pernas curtas. E a pergunta que pairava sobre a Caatinga era simples: quanto tempo uma traição conseguiria sobreviver cercada por homens armados, desconfiados e acostumados a resolver qualquer problema na ponta do punhal? Mas o destino ainda guarda a última surpresa. Os anos passaram. O cangaço, que durante tanto tempo espalhou medo pelos sertões do Nordeste, começou a ruir. A morte de Lampião e de Maria Bonita e de tantos outros companheiros marcou o início do fim daquela vida errante entre emboscadas, perseguições e tiroteios. Os sobreviventes precisavam tomar decisões. Alguns morreram tentando resistir. Outros se entregaram. Outros desapareceram nas estradas poeirentas do sertão. E entre aqueles que conseguiram sobreviver, estavam Pancada e Maria Jovina. O que torna essa história ainda mais intrigante é que, apesar dos rumores, das traições e dos segredos que circularam entre os cangaceiros durante décadas, Maria Jovina permaneceu ao lado de Pancada depois do fim do cangaço. Os dois deixaram para trás a vida de fugitivos. As armas foram silenciadas. As longas caminhadas pela Caatinga chegaram ao fim. A poeira dos combates foi substituída pela rotina simples da vida comum. É impossível saber com certeza se Pancada descobriu toda a verdade sobre o relacionamento secreto entre Maria Jovina e Balão. Se soube, levou esse conhecimento para dentro de si. Se desconfiou, jamais deixou registrado. O fato é que, após sobreviverem um dos períodos mais violentos da história nordestina, Pancada e Maria Jovina continuaram juntos. Isso torna a história ainda mais humana, porque ela deixa de ser apenas uma narrativa sobre traição. Torna-se uma história sobre pessoas marcadas pelas circunstâncias de um tempo brutal. Homens e mulheres que viveram sob regras severas, sob medo constante e sob a sombra permanente da morte. Talvez Maria Jovina tenha permanecido porque enxergou em Pancada um homem diferente daquele dos tempos do cangaço. Talvez Pancada tenha mudado depois que as armas se calaram. Talvez ambos tenham compreendido que sobreviver já era por si só uma vitória. Ou talvez existam capítulos dessa história que jamais serão conhecidos. O que se sabe é que o casal seguiu sua caminhada, não mais pelos caminhos espinhosos das caatingas, mas pela estrada da vida comum.